Fala galera, hoje vamos bater um papo sobre a doença da superioridade. Então, desde que Deus é Deus, existe a questão, a briga por superioridade. Então, Satanás ele foi expulso do céu porque ele quis ser superior a Deus. Satanás enganou ao homem e o homem caiu no engano porque o homem queria algo superior. Então, desde lá do Jardim do Éden, entrou no mundo essa doença da superioridade. A gente vê no exemplo de Caim, que matou seu irmão, no exemplo de Jacó, que desde o ventre tentava ser superior. A gente vê o exemplo da Torre de Babel, onde tentaram ser superior e Deus foi lá e tesourou. No Novo Testamento, a gente tem 2 discípulos que pedem a Jesus cadeira cativa no céu. Enfim, por gerações e gerações, séculos e séculos, a superioridade, ela sempre esteve no coração humano. Hoje, no mundo de hoje, nós vivemos essa questão principalmente pelas redes sociais, onde as pessoas tentam mostrar superioridade com suas viagens, com seus carros, com suas casas, empilhando dinheiro. E as pessoas buscam cada vez mais freneticamente isso. E isso adoece, isso faz mal, isso deixa o ser humano mais pobre. Jesus, quando ele veio, ele era um ser superior infinitamente. E ele se despojou de tudo isso e veio para a Terra como uma pessoa humilde. Ele nasceu num lar humilde, ele não nasceu num reino, ele não nasceu num palácio. As primeiras pessoas a visitar Jesus foram pastores, que eram pobres, eram humildes, eram encostados na sociedade. Então, Jesus, ao longo do seu ministério, ele demonstrou esse caminho contrário da superioridade. Então, quando ele chegou, João Batista estava pregando o arrependimento dos pecados. Jesus, ele não foi lá, ele não só foi lá e se batizou com João Batista, ele nem precisaria, como ele também continuou a mensagem de João Batista, que era o arrependei-vos. Jesus também, ele serviu os mais vulneráveis, o pobre, a viúva, o imigrante. Ele sempre estava buscando uma forma de servir, seja multiplicando os pães, seja através de uma cura. Jesus, ele veio nos mostrar o caminho da humildade. Os fariseus, que eram pessoas religiosas naquela época, eles se consideravam seres superiores à galera que andava com Jesus. E foi a galera que, esses fariseus foram as pessoas que Jesus teve mais controvérsia na Bíblia, porque eles se achavam demais os superiores, eles eram extremamente religiosos, porém eram hipócritas, eles colocavam peso na vida das pessoas, eles arrancavam dinheiro de quem já não tinha. Então não adiantava nada aquela questão de fachada deles. E Jesus, ele nos dá algumas amostras de que Deus cuida de nós e que nós não precisamos buscar essa questão de superioridade. Ele diz que Deus cuida das plantinhas, cuida dos passarinhos, eles não passam fome, não passam sede. Imagina de nós que fomos criados à sua imagem e semelhança. Deus, ele se preocupa conosco, ele nos dá tudo que nós necessitamos. Então nós não precisamos viver constantemente nessa briga por superioridade. Nós podemos trocar isso e buscar a excelência, servir o melhor, ser uma pessoa melhor, ser um funcionário melhor, ser uma pessoa de família melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um irmão melhor. E nós podemos fazer isso sem olhar para o próximo e sem calcular e sem cogitar ser maior do que o outro, seja em atitude, seja em bens, seja no financeiro. Nós podemos buscar a excelência em Cristo, que é o serviço, que é a humildade, que é depender de Deus. E quando nós vivemos dessa forma, nós vamos deixando de lado todo egocentrismo, toda vaidade, tudo aquilo que não importa. Porque nos dias de hoje, só o que se prega é isso, a superioridade, ser superior. E essa doença vem desde lá do Éden, quando Satanás colocou essa semente no coração do homem, com o intuito de destruir aquilo que Deus fez. E ele tem conseguido, através das guerras ao longo dos séculos, dos assassinatos, das mortes,
da separação das famílias, das brigas, das disputas por terrenos e todas essas barbaridades que nós vemos dias após dias são questões de superioridade, alguém que quer estar acima. Lá na sua empresa, quando tem um derrubando o outro, é questão de superioridade. Alguém quer ser superior. Na sua família, quando há brigas também, alguém quer ser superior. E essa semente, nós sabemos de onde veio. Mas também nós temos o remédio, que é Jesus, que era o ser superior infinito, mas ele veio nos mostrar como nós devemos viver e sem depender dessa busca maluca por superioridade. Amém? Deus abençoe e até a próxima.